Então te apresenta de novo aí, Breck, fala de GVC antes. Então, Paulo Braque, né? Eu estou junto com os estudantes aí no Grupo Verdes Comunitários, que são ações de extensão, né? Trabalhamos com agrobiodiversidade, temática das plantas nativas, viveiro, educação ambiental, uma série de temas aí. E depois a Maria vai falar um pouco também sobre GVC. Não sei se a Maria quer falar agora ou ela está operando ali, Maria. Como é que tu tá? Pode ser, eu posso falar. Eu não sei se eu consigo fazer mais alguma coisa, na verdade, sobre o YouTube. A gente tá gravando e eu falei para o pessoal vir aqui, né? Tipo... Sim. Eu acho que tem que destacar que deu problema e que o pessoal entre aqui no Meet Jitsi, né? Aham. Tá, então... Bom, tá gravando. Eu não vi ali, mas acho que... Tem certeza que tá gravando mesmo, Maria? Sim. Tá. Então, assim, já começamos a falar um pouco, eu me apresentei, eu não sei se a Maria pode falar um pouco dela também, do GVC. Sim. Então, eu sou Maria, eu sou estudante de biologia, eu acompanho o GVC também, que, para quem não sabe, né, uma contextualização, é o Grupo Viveres Comunitários, que é um projeto de extensão da URGS, que nasceu de uma vontade dos estudantes e professores da Bio, né, de estar expandindo os nossos estudos em botânica e estar praticando e se aproximando mais, assim, desses estudos. Então, a gente cuida de um espaço que é o Laboratório Vivo, que é o Viveiro Bruno Irgang, que fica lá no campus do Vale. E lá a gente planta, cultiva mudas de espécies nativas, né, espécies estratégicas, multifuncionais, frutíferas, medicinais. E a gente, como grupo de extensão, também faz um trabalho de educação ambiental junto a escolas e outros grupos, né? A gente também mantém essas relações e faz essas pontes com saberes tradicionais dos povos originários, indígenas, quilombolas e campesinos. E é isso, assim, esse é um pouco do GVC. A gente tem feito essas lives agora na quarentena para discutir essas questões da agrobiodiversidade, né? Tem várias já disponíveis no nosso canal do YouTube, sobre carígio, sobre saboaria natural, frutas nativas também. E é isso. Matias, segue. Sim, eu sou praticamente, me considero um egresso do GVC, né? Tive minha formação com o GVC, então eu me graduei na URGS, na biologia também, e aí acho que entrei em 2009, 2010, e aí desde até antes da graduação eu já acompanhava os trabalhos do GVC com o DAIB, com o Mocobio, e durante minha graduação eu acompanhei também todos os trabalhos do professor Paulo Braque, que é quem me orientou, né? Minha formação é graças ao GVC e ao Braque. E aí, posteriormente, então, segui, concluí estudos na graduação, depois fui para a área da botânica de fato, fazendo mestrado, doutorado, e hoje estou vinculado à URGS como um pós-doutorando, fazendo meu pós-doutorado. Então, acabei me especializando com os cactos, né, tentando buscar um pouco desse uso também, né, a gente vai falar um pouco sobre o potencial das frutas. Algumas delas vão ser os cactos que a gente vai ver, né? Então vai ter estudos depois de caracterização nutricional e como, enfim, trazer eles de fato para o nosso prato no dia a dia, né? Então, de apresentação por hora é isso, eu acho. Braga, você está mutado. Vocês me ouviram ou eu estava mutado? Não, tranquilo. Então, pessoal, tem mais algumas pessoas, Eduardo Rupental, grande companheiro, a Júlia também. Então, assim, eu acho que nós já estamos com adiantada a hora, eu acho que eu vou começar, então, a fazer meu compartilhamento, tá?
da apresentação, pode ser? E vamos lá, então. Vamos aqui, compartilhar. Então, vamos lá. Aí, agora eu fico escutando vocês. E vocês estão enxergando aí, pessoal? Sim. Sim? Então tá. Vamos lá, então, pessoal. Então, boa noite a todos aí. Eu e o Matias também, nós já fizemos junto com um grupo, né, que trabalhou e publicamos no ano passado, 2020, um trabalho sobre frutas nativas do Rio Grande do Sul. O Marcos Sobral, o Valdeli Knupp, né, com a Claudine Abreu Correia. Estamos aí com extensão, com pesquisa, o Grupo Verdes Comunitários, né? E eu começo pela questão das biofuncionalidades, né? A funcionalidade biológica, seja ela do ponto de vista do ser humano, né, e outros organismos também, fauna, né, que também se alimenta de frutos, e no caso, a funcionalidade biológica, né, a quantidade de componentes que estão presentes nas frutas nativas que vão fazer parte dos processos biológicos, né, trazendo, em geral, o que a gente chama de homeostase, né, a capacidade do organismo se manter constante, né, resultante de vários processos biológicos. Então, a nossa alimentação é fundamental que seja, digamos assim, proveniente de um conjunto muito grande de diversidade alimentar, né, que possua não só carboidratos, lipídios, proteínas, mas também vitaminas, antioxidantes, uma série de outros componentes que são fundamentais para o ser humano. Eu também trago aí que se o ser humano não estiver, e outros organismos, outros animais também, né, não tiverem ajustados, né, eles vão ter as chamadas disfuncionalidades. Então, grande parte da nossa sociedade, infelizmente, com pouca condição de ter acesso a alimentos, né, alimentos com qualidade, né, porque não existem políticas públicas que favoreçam isso, em geral, né? Então, a nossa alimentação ela é bastante precária no que se refere a vitaminas, por exemplo, que estão presentes em frutas, né? A oferta de frutas para a população em geral também não é uma oferta adequada aqui no Brasil, em grande parte do mundo também. Então, é importante a gente entender um pouco esses processos. Nós não vamos ter tempo aqui de falar sobre eles, né? Mas esses mecanismos de autorregulação, eles também estão muito associados a um equilíbrio, né, do ser humano que tenha a condição de acesso à água com qualidade, né, sem poluentes, o oxigênio também, ar, né, sem poluição, né, e também uma alimentação diversificada, né? Então, em relação aos alimentos, né, as frutas nativas, elas possuem um conjunto muito grande de elementos como antioxidantes e vitaminas, né, que são fundamentais. Hoje está se descobrindo os chamados alimentos funcionais, né? Então, as frutas nativas elas são pouco conhecidas ainda, mas têm um alto poder, né, principalmente chamados antioxidantes, né? Então, até para prevenir o câncer, por exemplo. Então, principalmente frutas vermelhas, né, frutas roxas, isso até na uva, que não necessariamente falando aqui em frutas nativas, mas também em outras frutas também que são fundamentais para a nossa alimentação. Então, os chamados alimentos funcionais, eles estão presentes não só em frutas, como também hortaliças, né? Então, são elementos muito importantes. Do ponto de vista ecológico, né, a existência de diferentes ecossistemas, né, que vão manter essas plantas que estão nesses sistemas ecológicos, também é o que a gente poderia chamar de ecofuncionalidade.
A biofuncionalidade, digamos assim, ela estaria mais ligada aos organismos em si, e a ecofuncionalidade do ponto de vista mais ecológico dos ecossistemas, né? Aqui, por exemplo, em relação a árvores, né? Em Porto Alegre, nós fizemos um levantamento, já publicamos um trabalho há cerca de 23 anos atrás, né? E encontramos 171 espécies de árvores nativas em Porto Alegre. Hoje já subiu para 182 espécies autóctones ou nativas locais, né? Sendo que 75% das árvores de Porto Alegre possuem frutos carnosos ou adaptados à dispersão por animais, também chamados de frutos zoocoricos, né? Então, frutos com cores quentes, geralmente alaranjados, avermelhados, são atrativos, principalmente para aves, né? Do ponto de vista de flores, ainda o percentual ainda maior. Cerca de 98% das árvores aqui de Porto Alegre possuem flores adaptadas à polinização por animais. Então, isso no que se refere a árvores, né? Claro que em outros ecossistemas, talvez em campo, isso diminua bastante, porque a polinização de gramíneas, por exemplo, nos campos, e as gramíneas são muito ricas nos campos, ela se dá em parte pelo vento, né? Mas, de qualquer maneira, no que se refere a florestas, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, como também no resto do Brasil, em regiões mais tropicais, a relação flora-fauna é muito intensa. É importante também a gente destacar que a Constituição Federal ela protege, né? Ela destaca a importância dos processos ecológicos, né? A funcionalidade ecológica ela está amparada pelo inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, né? O inciso 2º, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético. Então, a diversidade de espécies, né, e de não só diversidade de espécies, mas também a diversidade genética, né, molecular, genética também, ela tem que estar protegida porque a Constituição Federal, e tudo leva a crer, né, até pela Convenção da Diversidade Biológica, que provém lá de 1992, vai fazer 30 anos agora em 2022, né, a Rio+20, que teve, então, o início da Convenção da Diversidade Biológica começou há cerca de 30 anos, com essa convenção que ocorreu através da chamada Rio 92 aqui no Brasil, né? Então, a diversidade, a integridade do patrimônio genético estão amparados pela Constituição, né? A questão dos estudos prévios, o licenciamento ambiental deveria também estar, todas as atividades deveriam passar por licenciamentos ambientais. Só fazendo um parêntese, hoje o Conselho Estadual do Meio Ambiente muito provavelmente deve ter aprovado o autolicenciamento, né? O que vai até contra a Constituição Federal, né? Que ela obriga que qualquer atividade que implique em impactos ambientais tenha que passar por estudos de impacto ambiental e que os órgãos ambientais não podem terceirizar o serviço de licenciamento para empresas, o que infelizmente está acontecendo no Brasil. A educação ambiental está prevista na Constituição Federal, né? E o inciso 7º do artigo 225, proteger a fauna e flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoca extinção de espécies. Então, qualquer atividade que o ser humano desenvolve, ela não pode trazer extinção de espécies. Hoje nós temos aí expansão da soja, que nós vamos falar, né? Atividades de poluentes, né? A mineração, várias atividades que estão trazendo extinção de espécies. No Rio Grande do Sul, a lista da flora ameaçada do Estado oficial de 2014, ela inclui 804 espécies de plantas ameaçadas. No Brasil, são oficialmente 2.113 espécies ameaçadas, mas já extraoficialmente, a partir do Centro Nacional
a CNC Flora, Centro Nacional de Pesquisa da Flora, né, da conservação da flora, já estamos batendo a mais de 3.000 espécies ameaçadas no Brasil, né? Mas oficialmente são 2.113. Né? Então, são dados importantes e essas listas aumentam a nível internacional. No relatório de 2019, colocou que cerca de 1 milhão de espécies de flora, fauna e outros organismos estariam em ameaças de extinção no mundo inteiro. Então, a situação é dramática, né? Como também a situação das mudanças climáticas aí que está sendo discutida na COP26, né? Infelizmente, aí com poucos resultados, mas, de qualquer maneira, esses temas estão sendo discutidos de uma maneira ainda até inédita, né? Porque esses assuntos não eram discutidos muito tão intensamente como agora. Mas, infelizmente, nós estamos longe de enfrentarmos de uma maneira suficiente esse problema, né? A função social da propriedade está prevista também no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a função social da propriedade, nós vamos mostrar aí algumas situações, vamos perguntar se elas estão sendo mantidas ou não. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, ele possui os 2 biomas brasileiros com menor percentual de área de remanescentes de superfície. Então, aqui no bioma Pampa, nós temos 46%, mas hoje já o Macrobiomas já está indicando que esse percentual ele já está abaixo de 40%, se não me engano, 36%. Tá? A Mata Atlântica, 29%, mas também tem dados do SOS Mata Atlântica que falam em 13%. Então, enfim, o Rio Grande do Sul é o estado que possui os 2 biomas com menor percentual de remanescentes no Brasil. Nós temos aqui, então, esses 6 biomas oficiais brasileiros e a expansão da soja é um dos maiores vetores de conversão desses biomas em monoculturas e também em áreas degradadas, né? Nós temos aí grande parte, nós vamos falar sobre os remanescentes, principalmente florestais, que estão sendo transformados em áreas de monoculturas, né? O bioma Pampa, da mesma forma, que abarca mais de 2.000 espécies de planta, principalmente em áreas abertas, pouca gente conhece e não é valorizado, também está sendo convertido em monoculturas de exportação. Aqui, para vocês darem uma olhada embaixo, né, um gráfico que eu fiz há uns meses atrás, eu peguei dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né, ligada ao Ministério da Agricultura, e fui verificar que entre 76, 77 até 2020, 2021, nas diferentes safras, nós tivemos uma subida de cerca de 6 vezes mais de área de plantio de soja, que hoje já está beirando 38,5 milhões de hectares no Brasil. No Rio Grande do Sul, nós já temos 6 milhões e 100 mil hectares de soja, né? E, então, é imensa essa área, enquanto que as áreas de plantio de feijão, arroz e trigo, que são alimentos, elas vêm diminuindo nesses últimos 40, né, mais de 40 anos aqui, né? Isso. De 76 até agora, nós temos o quê? 45 anos, né? Então, estamos perdendo área de produção de alimentos e ganhando área de produção de commodities, né? No caso do grão de soja. Então, aqui até escapou na Globo, né? Na G1, cresce insegurança alimentar no país do agronegócio. Eu acho que eles não se deram conta que eu tirei uma foto aqui, mas, de todas as maneiras, a Globo tenta esconder porque ela é financiada pelo agronegócio, né? Aquele tal do agro é pop, né? Para mim, o agro é pum.
Bom, nós temos, então, já comentei com vocês, 6,1 milhões de hectares de monocultura de soja. A própria FAO já reconhece há mais de 10 anos, 10, 15 anos, que nós já perdemos 75% das variedades de plantas, aquelas chamadas convencionais, né? Se nós falarmos em não convencionais, também da mesma maneira estamos perdendo muita variedade de plantas, né? Então, são dados que cada vez mais consolidam, né, essa situação de perda acentuada de diversidade de alimentos e também de diversidade socioambiental, vamos dizer assim. Aqui, Vandana Shiva, né, uma grande ativista, também prêmio Nobel alternativo. Ela tem vários vídeos da Vandana Shiva na internet e ela fala que eu vejo o fascismo entrando pelos alimentos. Ela considera que os alimentos são, digamos assim, através das commodities, através dos grandes oligopólios, das grandes empresas como Bayer, BASF, Dow Chemical, Syngenta, entre outras tantas, né, transnacionais, né, são grandes empresas que vêm estrangulando a diversidade de alimentos, estrangulando a diversidade de produção agrícola, né, mas que comandam o festival das monoculturas e de uma perspectiva de futuro cada vez mais sombria, né? Então, a Vandana Shiva já falava da importância da diversidade, a utilização também multifuncional. Nós utilizamos muito o termo multifuncional para que muitas espécies elas não sejam vistas. Por exemplo, o eucalipto aqui no Rio Grande do Sul, ele está, digamos assim, também como uma outra produção de celulose para exportação de pasta de celulose. Nem produzimos papel aqui no Rio Grande do Sul, né? A CMPC Celulose, que é uma das maiores empresas aqui, ela está exportando pasta de celulose para depois transformar em papel em outras partes do mundo, né? Então, isso agrega pouco valor. O Brasil, infelizmente, ele está muito preso a uma forma colonial, né? Nós tivemos o ciclo da cana, né? O ciclo do café, o ciclo do pau-brasil, né? Agora estamos no ciclo do eucalipto para exportação de pasta de celulose e o ciclo da soja, entre outras commodities, né, que não representam necessariamente nem alimento e também nem produção de emprego, né? Aqui destacamos o Frederic Renne, que foi um dos pioneiros do estudo das frutas nativas brasileiras. Ele tem um livro de 1946, Frutas Indígenas do Brasil. É um livro magnífico, né? E que ele foi um entusiasta também dessa temática. Hoje, digamos, quem substitui o Renne é o Valdeli Knupp, nosso grande amigo, que também foi professor aqui na URGS. Hoje ele está no Instituto Federal da Amazônia, de Manaus, né? E também vem disseminando a importância das plantas alimentícias não convencionais, que, querendo ou não, nós vamos incluir frutas e hortaliças, nas chamadas punks, né? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em 1978, uma das primeiras publicações aqui no estado sobre frutas indígenas comestíveis do Rio Grande do Sul. João Rodrigues Matos, também, engenheiro agrônomo, que muito pesquisou, principalmente mirtáceas. Ele tinha ali em Maquiné, na FEPAGRO, um grande pomar de mirtáceas. Eu não sei como é que está a situação hoje, né? Mas era também um grande pesquisador e ainda, digamos, já publicou muito sobre mirtáceas e sobre a flora nativa aqui do estado. Então, o Valdeli Knupp já tinha comentado, né? É uma pessoa aí que tem nos alegrado muito também, um grande companheiro também da nossa pesquisa aqui das frutas nativas do Rio Grande do Sul. Se não fosse o Valdeli Knupp,
provavelmente a gente não teria conseguido publicar esse trabalho, né? Ele é um parceiro aí na publicação, né? Ele já tinha, em 2007, encontrado na região metropolitana 311 espécies alimentícias, né? Sendo 133 frutíferas. E, na sequência, também, ele publicou, em 2015, por aí, Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil, junto com Lorenzi, né? Então, essa publicação foi muito importante. Ela foi um marco aí nas punks brasileiras. Hoje, a temática de punk, se você colocar no Google, vai aparecer centenas de milhares, ou até milhares de trabalhos, né? Na época do Valdeli Knupp, que ele fez doutorado, praticamente ele que fez surgir esse nome, né? Ele deu essa dimensão ao nome de punks. Praticamente era só ele que usava esse termo. Hoje ele já está disseminado pelo Brasil, né? Nós tivemos também na Argentina, sempre é importante destacar, Eduardo Rapoport, que falou muito sobre as plantas também alimentícias, né, autóctones, né, da Argentina, enfim, na América do Sul. Foi uma pessoa fantástica, né? Infelizmente faleceu há poucos anos atrás aí. Eduardo Rapoport, ele é um professor da Universidade de Bariloche, né? Seguimos. Então, aqui eu trago recente publicação, que amanhã vai ser até lançado esse livro da Embrapa, né? Falando da diversidade de espécies frutíferas brasileiras, a Arca de Noé das frutas nativas brasileiras da Embrapa, né? Então, até amanhã eu vou falar um pouco sobre essa publicação. Aqui está o link. De repente, eu coloco lá no chat do YouTube, se vocês estão conseguindo, ou no chat aqui do JIT, né? Então, nós temos aqui no número 7, né, um grande corredor e também um centro de frutas aqui do sul do Brasil, né? Temos no Brasil aí pelo menos 10 centros centros de diversidade de espécies frutíferas, né? Então, essa publicação fala em 500 espécies de plantas frutíferas. Eu acho que está subestimado, tá? Está subestimado. Se no Rio Grande do Sul nós vamos falar que de frutas nativas nós temos pelo menos 213, né? No Brasil nós temos mais de 1.000 espécies, né? Só de frutas. Em hortaliças, se nós juntarmos frutas e hortaliças no Brasil, segundo as estimativas de Valdeli Knupp, entre 10% a 20% das floras, né, aqui do Brasil ou da América do Sul, são constituídas por plantas alimentícias. Se no Brasil nós temos aí cerca de 40.000 espécies de plantas vasculares, né, teríamos aí pelo menos 4.000 plantas alimentícias no Brasil. Então, esse número de 500 espécies de plantas brasileiras, então, provavelmente está subestimado, mas mesmo assim é um número elevado, né? Enfim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estou à disposição aí. Se não, seguimos. Então, tivemos aí uma publicação, né? No ano passado, então, frutas nativas do Rio Grande do Sul, riqueza potencial alimentício, né? Então, junto com o colega o Matias, a Claudine, o Rodrigo, o Sobral e o Valdeli Knupp. Então, vamos lá. Vamos para o nosso trabalho. O objetivo é buscar o conhecimento de todas as plantas frutíferas alimentícias. Aqui, no caso, frutíferas inclui frutos ou sementes, né? No caso, a araucária, que produz sementes, ela não produz fruto, que é uma gimnosperma, né? Não produz frutos, mas ela foi enquadrada como frutífera. Mas, então, o conceito de frutífera é um conceito amplo, né, que está muitas vezes associado à presença de estruturas reprodutivas, principalmente ligadas ao ovário, né, ao desenvolvimento do ovário após a polinização, mas é um conceito já bastante amplo, né?
Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. Então, o Rio Grande do Sul, a gente pegou o Rio Grande do Sul na sua área de 281 mil quilômetros quadrados, ou 28 milhões de hectares, né? Nós fizemos aqui uma divisão também do estado em 6, 7 regiões. Claro que poderíamos dividir ainda mais, mas se nós dividíssemos ia ficar um pouco mais complexo. Essa divisão regional ela é importante, porque, por exemplo, a araucária ela ocorre principalmente na região do Planalto e Alto Uruguai, né? A jussara, que nós vamos falar depois também, a palmeira jussara, ela ocorre no litoral norte, né? Um pouquinho aqui na encosta entre o Planalto e a Depressão Central, e basicamente aqui nessas duas regiões, né? Alto Uruguai elas tinham uma pequena população de jussara. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta você tentar plantar espécies que não são da mesma região de origem, né? Porque muitas vezes o êxito do desenvolvimento dessas frutas pode não ser muito elevado. Então, sempre destacando essa diversidade de formações vegetais, sejam florestais ou não, né? Nós temos aqui a floresta estacional decídua, ou decidual do Alto Uruguai, né? Lá no norte do estado, aqui nessa parte cinza, a floresta com araucária, ou a floresta umbrófila mista. Temos também na parte mais aqui embaixo a Porto Alegre, na região aqui na bacia do Rio dos Sinos, bacia do Rio Camaquã, floresta estacional semidecídua, né? Temos os campos, as matas em galeria, né? Vegetação de restinga, enfim. A floresta umbrófila densa, a floresta atlântica, assim azul, né? É a mais rica em espécies de frutas, nós vamos falar depois. Então, aqui também alguns perfis de vegetação, alguns desenhos ilustrativos dessa diversidade de vegetação. Ainda é uma simplificação, mas só para vocês terem uma ideia, né, das diferenças estruturais dessas florestas, pelo menos visualmente, assim a gente pode ver alguma coisa. A floresta do Alto Uruguai ela apresenta árvores que perdem as folhas no inverno, né, ao contrário da floresta umbrófila densa do litoral, em que é praticamente perennifólia, predominantemente perennifólia. A floresta umbrófila mista, em que você tem ali, em grande parte, também árvores, algumas que perdem ou não perdem as folhas, mas a araucária é que desponta, e a composição florística ela é bem diferente de outras, porque são árvores que toleram temperaturas abaixo de 0 grau, por exemplo, que é um grande fator limitante para isso. Aqui mais a oeste, a vegetação mais escleromórfica, mais endurecida pelo frio e pela baixa quantidade de chuvas, principalmente na parte sudoeste do estado, né? Enfim, temos os campos, né? Temos as vegetações de restinga, e aqui, então, falando sobre uma divisão que nós fizemos em relação ao tamanho dos frutos, tá? Ou estruturas aqui, sementes ou frutos aqui que servem de alimento. Então, em geral, frutos com tamanho até 1,5 centímetros, consideramos como pequeno, médio entre 1,6 centímetros e 3,5, de diâmetro médio, né? E acima de 3,5 centímetros, grande. Então, nós temos aqui 3 exemplos. Um fruto grande de goiaba serrana, um fruto médio de maracujá, esse maracujá de estalo, e aqui o chau-chau, um fruto pequeno, né? Então, os resultados, né? Famílias mais abundantes aqui. Tá dando um probleminha de microfone ali, se alguém tiver uma pergunta, quiser fazer, senão a gente pede para o pessoal fechar o microfone. Bom, então, nós temos a família Myrtácea, família da pitanga, da guabiroba, do araçá, né, jabuticaba. Essa família é muito importante, ela representa cerca de 20% das espécies encontradas, né? Então, nós encontramos 213 espécies de frutas nativas no Rio Grande do Sul,
né? O que representa aí quase que 5% da flora do estado, de plantas vasculares, plantas que, digamos assim, que têm elementos de vaso e, né, xilema, floema. Já estou entrando na botânica, que o professor de botânica não tem jeito, ele tem os seus vícios de usar, às vezes, terminologias que não são tão acessíveis à maioria da população. Mas, digamos assim, aquelas plantas que, em geral, aqui nós vamos falar plantas com flor, né, e que produzem frutos em geral, pelo menos 5% delas apresentam frutos alimentícios para os seres humanos, né? Pelo menos. Poderíamos aí, ao longo dos anos, descobrir mais algumas que nós não obtivemos resultados nesses últimos 25 a 30 anos, porque, na realidade, esse trabalho aqui ele representa até experimentação. Nós temos aí mais de 80% das frutas alimentícias ou frutíferas alimentícias que são resultado também de pesquisas bibliográficas, mas nós fizemos experimentação, né? Vamos lá. Então, família Myrtácea, a família com 43 espécies, depois Solanácea, a família da pimenta, do Physalis, né? Pimenta vermelha, número com 15 espécies, depois Arecácea, família das palmeiras, com 14, Cactácea, 14, e assim vai. Maracujás com 10, né? Vamos lá. Gêneros, o gênero Eugênia, que é um gênero de Myrtácea, então a família Myrtácea desponta entre a família com o maior número de espécies, né? Eugênia, nós temos a Eugênia uniflora, que é a pitanga, Eugênia piriforme, que é a uvaia, nós temos uma foto aqui da uvaia aqui à esquerda, embaixo. Depois, mais embaixo, vermelho, a Eugênia multicostata, que é o araçapiranga, que deu nome ao município de Sapiranga, né? Aqui o maracujá de estalo, passiflora, a nona, que é o número de espécies aqui de araticuns, né? 8 espécies de araticuns, né? E Solanum, um gênero tanto do mata-cavalo, da erva moura, né? Esse gênero Solano aí com 8 espécies também chamou a atenção. O gênero Butia, todas as espécies de Butia, todas as espécies aqui no Rio Grande do Sul são 8, todas elas são alimentícias, né? O gênero Inga, o Ingás também aqui com 6, e assim vai, né? Então, aqui algumas fotos dessas espécies. Então, nós usamos também a divisão entre frutos in natura e aí os derivados. Aqui a pitanga, por exemplo, ela em grande parte ela fruta in natura, né? Ela agora até a semana passada ou que 2 semanas atrás ela ainda estava em fruto, praticamente está desaparecendo. Agora é uma das primeiras frutíferas a aparecer com frutos agora no início da primavera, né? E é difícil de, digamos assim, às vezes, para mandar para escoar numa feira, por exemplo, ela logo ela se desfaz, fermenta e tal. Então, muitas vezes até se faz geleias, né? Se faz outros produtos, mas in natura significa você comer no pé, né? Ou depois, guardando na geladeira, você vai comer o fruto sem passar por um processamento. O processamento, então, ele vai dar origem a derivados, sejam geleias, sejam sucos, né? Ou outros, como condimentos, no caso de pimentas, né? Que passam ou não por algum processamento de secagem, enfim, né? Vamos lá. Então, nós temos também formas biológicas. Uma coisa que é importante destacar, que 53% são árvores. Então, a gente pensa, quando fala em árvores, em plantas frutíferas, o pessoal já pensa em árvore, mas não é só árvores, né? Então, você tem aí praticamente 47% de plantas que apresentam frutos alimentícios não são árvores, né? São arbustos, são trepadeiras, são palmeiras, são ervas, né?
e epífitas. Isso tudo, pessoal, tem um significado também da possibilidade dessa diferença grande de formas biológicas de serem utilizadas em agrofloresta. Lembrando sempre que a agrofloresta ela mantém, em geral, uma estrutura diversificada, ao contrário de um plantio de monocultura de árvores, que eles chamam de plantio florestal, eucalipto, pinos e acácia negra, eles chamam de plantios florestais, que não é verdade, porque nas nossas florestas, sempre é bom lembrar, as árvores das regiões tropicais e subtropicais aqui do Brasil, elas representam não mais do que 25% a 30% do componente da riqueza de espécies vegetais. Então, ou seja, 70% das espécies das florestas não são árvores. Tá? Então, o uso até da palavra plantio florestal pelo setor, né, é um uso inadequado. Então, essa diversificação toda, ela também tem que ser explorada, né? Até ervas aqui, que nós temos 12 espécies de ervas, né? Algumas de ambientes abertos, outros florestais, né? Então, tudo isso faz com que tenhamos que estudar a ecologia dessas espécies para termos um êxito maior nos seus plantios, né? Diversificados, é claro. Até epífitas, aqui nós temos um cactus, uma cactácea que é utilizada aqui, tem várias cactáceas epifíticas, que agora me deu até um branco aqui, se o epifilum, né? Como é que é, Matias? Me ajuda aí. Isto mesmo, epifilum. Epifilum filanthus. Filanthus, né? Isso mesmo. Pitainha chamam. Isso, uma pitaia pequenininha, né? E olha só, se você for verificar, aí estão se plantando muita pitaia. Pitaia não é daqui, né? Pitaia eu acho que é da América Central, se não me engano. Por que não plantam pitainha? Que ela é menor, né? Então é toda uma questão de, digamos, desenvolver técnicas, né? Que precisam. Eu vou dizer, no maracujá já existe o maracujá azedo, por exemplo, que ele é originário de uma espécie nativa que é Passiflora edulis, né? Aquele maracujá azedo que a gente compra no supermercado, ele é até uma modificação, uma seleção que foi feita, eles chamam de melhoramento. Eu não gosto de usar a palavra melhoramento, a palavra é inadequada, né? É uma seleção direcionada, porque melhorar significa, vai perguntar para o maracujá se ele se sente melhor ou não, né? Daquele tamanho enorme, mais sujeito a pragas e também numa condição não original, que muitas vezes até do ponto de vista de polinizadores e outras características ecológicas ela pode perder, né? E até perder variabilidade genética também. Então, o chamado melhoramento genético é uma palavra inadequada, é uma palavra que tem componente de, digamos assim, antropocentrismo, tá? E não é científico. Tá? Então, a palavra melhoramento genético é uma palavra inadequada. Vamos usar outro, seleção, direcionamento genético, fenotípico, mas não melhoramento. Tá certo? Bom, do ponto de vista também aqui de formações vegetais, nós temos 85% são plantas de floresta, mas nem todas, algumas são de campos, de formações savanoides, como os butiazais, aquelas 8 espécies de butiás ali, a gente chama de vegetação savanoide. Também temos outras vegetação savanoide, que é o Pacto espinilha, que parece até o maricá, que ocorre lá na fronteira oeste, né? E que, claro, essa espécie não produz frutos alimentícios, mas nós temos uma espécie muito próxima, que é Prosopis, né? Nhanduvai, ou também chamada algarrobo aqui do sul, que ela produz frutos vagem que são usados principalmente na Argentina como alimento, né? E ruderais, a salpicroa, que é ovo de galo, a mata-cavalo
Solanum cisimbrifolium, né? Plantas mais ruderais, aí nós temos, se não me engano, aqui umas 4, 5 espécies. Tá? Então, por região geográfica, né? Aqui, então, litoral norte, que tem maior quantidade, o número de espécies aqui chega a quase 80. Tá? Então, o maior número de espécies encontradas com frutíferas alimentícias é no litoral norte, né? Que é características mais tropicais, o corredor atlântico, litoral norte, depois o Planalto, na floresta coralcária, aqui mais de 40 espécies, 43, se não me engano. Tá? Então, número em segundo lugar. A Serra do Sudeste, em terceiro lugar. Claro que a vara aqui, aquelas, eu esqueci de comentar, grande parte das espécies, quase 80 espécies que ocorrem com a distribuição bastante assim comum, né? Que mais de 2 regiões, então nós estamos chamando como variável, né? Que ocorre em mais de 2 regiões. Então, as demais, então, aqui eu tinha falado do litoral norte com quase 80, na realidade é 60 e poucas, né? Então, assim vai. Então, nós temos aqui algumas dessas diferentes formações. Alto Uruguai aqui com 20 e poucas, que aí todas essas regiões aqui significariam aquelas que você teria quase que exclusivas a ocorrência dessas espécies, né? Não significa que não ocorressem também as espécies com ocorrência variável, né? Do tamanho dos frutos aqui, a maior parte são pequenos frutos, com menos de 1,5 centímetros de diâmetro, né? É o caso do guamirim, é o caso dos cambuins. Depois, em segundo lugar, tamanho médio, né? O caso de araçá, butiá, né? Em terceiro lugar, tamanho grande. Nós temos aqui a tuna, araticum, a goiaba serrana, né? Então, essa divisão por tamanho significa também que o tamanho não é documento, mas muitas vezes aqueles frutos maiores eles podem apresentar um potencial maior de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, 79%, cerca de quase 80%, já estavam listadas em bibliografia. Então, nós tivemos que fazer alguma experimentação e, ao mesmo tempo, também fizemos uma, digamos assim, uma interpretação, né, de algumas espécies que a gente não teve possibilidade de experimentar, no caso de engás, uma que outra espécie de engás a gente não teve, mas se sabe que todos os engás apresentam um arilo, que é uma pequena polpa em volta da semente, adocicada, né, e consideramos até, digamos assim, interpretamos que exista um potencial para a utilização dessas frutíferas. Então, a maior parte delas, quase 80%, já existiam registros bibliográficos, né? E aqui alguns... Alô? Sim? Matias? Não. Desligar o microfone aí, pessoal, senão dá... Tá, vamos pedir para o pessoal aí, só se tiver pergunta, vamos deixar as perguntas para o final, né? Acho que eu desliguei. Tá. Aqui, ó, o fruto pequeno, bem pequeno, que é um condimento, que é chamado aroeira vermelha, né? Que ela tem um valor agregado bastante grande, né? Ela é comercializada no Brasil inteiro. Aqui, essa foto da pimenta rosa, ou a pimenta aroeira vermelha, eu tirei essa foto lá no mercado da Feira Agroecológica da José Bonifácio, no sábado pela manhã. Estava R$200 o quilo, e olha que estava barato. Se você for comprar no supermercado, 10 gramas está por R$3,60. Tá? Então, se você fizer um cálculo, 10 gramas por R$3,60 seria R$360 o quilo.
Claro, fazendo aqui uma estimativa, considerando que se fosse a granel, esse valor seria mais baixo. Mas o valor da pimenta rosa é um valor bastante elevado, tá? Mas é uma planta até comum, mas eu acho que ela não está, digamos assim, não existe uma cadeia de comercialização, depois o Matias vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui alguns derivados, geleias, sucos, né? Algumas frutas aqui não tão conhecidas, algumas delas, umas fotos aqui que o Matias colocou, fotos do Sérgio Bordignon, também nosso colega botânico, aqui, que nos ajudou com algumas fotos. Ele é um dos melhores fotógrafos aí do Rio Grande do Sul, né? E, enfim, aqui uma planta interessante, essa número D aqui, que é a Gelussácea brasiliensis, né? Que ela é muito parecida com o mirtilo, é a mesma família do mirtilo, né? Daria para chamar até com mirtilinho do gaúcho, né? Então tem uma série de frutas aí que bastante gostosas, depois nós vamos continuar falando sobre isso. Esse gráfico aqui, pessoal, ele representa a riqueza de espécies com flores ou frutos ao longo do ano. Então nós temos aqui, por exemplo, na parte de florescimento, tá? Que é em cinza escuro é o florescimento. Então começa agora. Nós estamos em novembro. Novembro é justamente o mês que tem 92 espécies com flores. Tá? Dá para dizer 55% praticamente das espécies estão florescendo agora em novembro. Tá? É o pico do florescimento. Enquanto que o pico da frutificação em cinza claro, ele vai se dar em fevereiro, entre fevereiro e março. Então, vocês veem que começa a frutificação tímida entre setembro, outubro, né? Mas ela vai ter um pico mais no verão, enquanto que o florescimento, o pico do florescimento, isso no que se refere à riqueza de espécies. Claro que isso aqui ainda demandaria estudos muito mais com uma metodologia que nós não tivemos tempo para fazer, mas interessante que mostra aqui uma certa tendência, né? Uma harmonia em que aquilo que era esperado, justamente o florescimento anterior à frutificação, né? E a oferta de frutos, da riqueza de frutos, ela vai se dar até entre abril e maio. Depois, entre junho e julho, são os meses, junho, julho e agosto são os meses com menor oferta de frutíferas. Então, já entrando na finalização da nossa apresentação, né? Os derivados aqui, principalmente a Jussara. Hoje nós já temos a polpa da Jussara sendo comercializada, principalmente no litoral norte, por cooperativas de agricultores agroecológicos, né? O pessoal, tanto em Maquiné, como também em Morrinhos do Sul, aqui Morro Alto, né? As polpadeiras que foram trazidas há cerca de 20 anos. Praticamente a gente não fazia a despolpa da Jussara há mais de 20 anos, né? De 20 anos para cá, praticamente que começou a haver esse desenvolvimento, principalmente o pessoal da biologia, vamos dizer assim, né? Que o pessoal da bio, até da URGS, que foram para a Amazônia e verificaram como é que se fazia a extração da polpa do açaí, verificaram essa semelhança aqui no sul, né? E também trabalharam lá no Vale do Ribeira. Eu posso citar o nome de um dos grandes precursores dessa descoberta, esse desenvolvimento, foi o Luciano Corbellini, nosso grande amigo, que está lá em Maquiné, trabalhando vivendo lá já acho que quase 20 anos, né? E trabalhando com essa temática junto com o Rafael Panes e outras tantas pessoas que saíram da biologia, fizeram parte do GVC, né? Então o GVC teve um papel importantíssimo junto aos agricultores agroecológicos no desenvolvimento da Jussara, né? O palmito também é outro produto, mas é claro que o palmito dá um valor muito menor do que a polpa, né? Então, temos o pinhão aqui também, que infelizmente não é muito valorizado. A gente perde muito pinhão nas gôndolas aí por falta de
manutenção da semente, né? A gente sabe que tem o pessoal do CETAP, nós vamos falar depois, né? O Centro de Tecnologias Apropriadas, né? O Alvir Longhi, nosso grande amigo, junto com o pessoal que trabalha na rede das frutas nativas, na cadeia das frutas nativas, já com uma série de produtos aí derivados das frutas nativas, e eles também têm digamos assim, Araucária angustifolia, né, o pinhão já utilizado em vários outros produtos. Aqui os araticuns, aqui inclusive no Podocarpus, que é digamos, o Podocarpus, aqui nós temos esse pedúnculo da semente, a semente é verde, é tóxica, mas esse pedúnculo aqui, gábula, chamada também, ela é muito gostosa, é pequena, mas é pouco conhecida, a fauna se alimenta dela, né? E aqui as palmeiras também, né? A família Arecácea é uma família bem importante, né? Nós temos aí mais de 14 ou 15 espécies de Arecáceas. O licor de tucum, né? O licor de butiá, nós vamos falar do butiá depois, o gerivá também, que pode ser utilizado da polpa, né? O nosso butiá já tem nome internacional chamado Jelly Palm, né? E assim vai. Então, aqui a família Belé também, que é grande companheira nossa aí, o pessoal, tanto a Franciele, a Aldaci, o Nélio, né? A família Rodrigo, toda essa família que vem há mais de 20 anos investindo nas frutas nativas, transformando isso em sucos, né? Diferente do CETAP, que hoje está usando muito a polpa congelada, que é interessante, porque aí você não tem o cozimento, né, do fruto, porque a partir da cocção você vai perder vitaminas, né? Então, a transformação em polpa congelada é uma coisa nova, né, muito interessante, e que está despontando aí, mantendo as vitaminas bem importantes, né? Bom, vamos lá, vamos finalizando. Daqui a pouco vai dar fome para vocês também. Até os pepininhos aqui, que podem ser considerados também como hortaliças, são frutos, né? De cucurbitáceas. Aqui, esse Chrysophyllum viride Aguaí-Iguaçu é um fruto que me chamou a atenção muito grande, mas eu só encontrei uma vez aqui no estado, lá no litoral norte, uma fruta muito gostosa, né? Até as figueiras, aqui temos aí pelo menos 4, 5 espécies de figueiras com frutos alimentícios, né? Que poderiam até ser transformados em doces. As cactáceas, depois o Matias pode falar um pouco sobre isso, né? E vamos aqui, ó, a última vez que eu vi na gôndola do Bourbon da Ipiranga, né? Eles transformaram a goiaba serrana em goiaba colombiana. Foi roubado o nome, porque na Colômbia essa espécie não ocorre nativa. Tá? Ela foi vendida, pela última vez que eu vi sendo comercializada aqui em Porto Alegre, por R$ 69,90 o quilo. Isso já faz 5 anos atrás, né? Então foi levado para a Colômbia, para a Nova Zelândia, né? Aqui também outros produtos, não só as geleias e outros doces do fruto, mas também, no caso, jaracatiá e mamoeira do mato, né? Que se faz o doce do próprio tronco da árvore, né? A goiaba serrana, que já comentamos aqui, é uma das mais caras a nível internacional, né? A Nova Zelândia, ela é uma das principais frutas e é um principal país no mundo que levou essa espécie para lá. De certa maneira, daria para chamar de uma biopirataria, né? E, enfim, hoje transformada em vários produtos também, e que para os neozelandeses é uma fruta muito importante, né? Aqui a bananinha do mato, o pessoal da biologia GVC. Nós já fizemos aqui xaropes, né? Esse xarope de bananinha do mato, ele é um xarope já conhecido da medicina popular, né? Então, para os brônquios, né? Para tosse, etc. Aqui tivemos um trabalho já com o Matias, que coordenou o Frutas Nativas de Porto Alegre, em 2013. Foi um edital da Prefeitura de Porto Alegre, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
fizemos essa cartilha que está disponível na internet, que está o site, para nós podermos passar para vocês. Aqui já os frutos dos belés, aqui do setup, há uns anos atrás, né? Aqui o licor de butiá, alguns produtos no Uruguai. Lá no Uruguai, o butiá ele tem um bom, digamos assim, o que é importante também, pessoal, a gente destacar, o produto final ele tem que ter uma boa embalagem. Infelizmente, nós não temos uma boa embalagem. Por exemplo, se você for comprar um licor de jabuticaba, ele não tem nem rótulo. Então, você vende por um preço 3 ou 4 vezes um preço que poderia valer, né? Nós desvalorizamos os nossos produtos por uma falta de uma produção digamos assim, de um designer, né? Não sei o que daria para chamar assim, né? Então, lá no Uruguai já existe toda uma preocupação das cooperativas de produtores, principalmente mulheres, né? Cooperativa de mulheres que trabalham com esses produtos, biscoito de butiá, licor, geleias, né? Enfim. Então, e aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, já existe sorvete de butiá, né? Quem sabe a gente vai conseguir chegar perto do que existe lá no Cerrado. No Cerrado do Brasil já existem mais de 20 frutas nativas transformadas em sorvetes. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos muito atrasados em relação a isso, estamos presos à soja e à polpa de celulose, infelizmente, né? As agroflorestas elas têm um potencial imenso para se utilizar essas frutas, né? Então, a questão da biodiversidade, comunidades tradicionais, então, esses produtos eles têm que estar associados principalmente, prioritariamente, às comunidades tradicionais. Aqui, os indígenas, né, Guarani, eles vendem nas feiras, né, esses cachos chegam a 20, 25 reais cada cacho, né, e até um preço bastante justo. E isso também é uma maneira de agregar valor. Aqui, bem na época da Macela, né, isso em abril, né, os guaranis comercializando nas feiras a bananinha do mato. Bom, Matias, não sei se tu quer falar sobre o teu trabalho também, que fizesse TCC, não sei se tu quer falar agora sobre isso. Tu tem mais alguma coisa para concluir tua fala aí? Daí depois eu posso... a gente pode voltar nessa imagem aí. Tá, então vamos lá. Então, eu já comentei com vocês que está sendo lançado amanhã esse Arca de Noé das frutas nativas, né? Principalmente do banco de germoplasma, né? Que é o banco de acessos, de sementes e enfim, que a Embrapa está tendo essa preocupação, né? Em relação a isso. Publicou na internet, depois disponível para vocês, né? E as populações tradicionais que a gente comenta aqui, os povos indígenas, quilombolas, né? E outras comunidades tradicionais super importantes, porque não existe biodiversidade que vai ser mantida sem ter a sociobiodiversidade. Então, uma coisa é inerente à outra, né? Nós precisamos destacar a importância, né, da sociobiodiversidade. É um termo novo, né, e a gente está aprendendo junto com essas comunidades. Então, por isso que a extensão é importante, porque a gente não leva a informação unidirecionalmente, ao contrário, ela é bidirecional, né? Paulo Freire já falava que a palavra extensão é uma palavra inadequada. Ele falava na palavra comunicação, né? Então, aqui o grupo do GVC, das últimas reuniões que a gente teve antes da pandemia, né? Aqui a gurizada do GVC que está empenhada nesses projetos de extensão do Grupo Viveres Comunitários. Então, eu volto aqui, Matias, para esse slide, não sei, tu fica à vontade aí, não sei se teria mais alguma coisa, se tem alguma apresentação também. Eu não cheguei a preparar a apresentação, eu só elenquei alguns tópicos que eu acho que a gente se comunicou um pouco antes, eu e o Braque me mostrou o que ele ia falar, e aí era essa aula completa, então eu achei que nem tinha muito o que acrescentar, né? Então,
essa imagem que a gente está vendo aí, ela é fruto de um trabalho. Quando eu comecei a me envolver com essa temática, a partir de toda essa perspectiva que o Braque traz, então ele já falava das 200 espécies de frutas nativas que a gente teria no Rio Grande do Sul, embora a gente ainda não tinha terminado o levantamento e nem publicado, nem finalizado a tabela. Então, a primeira pergunta que a gente tem é por que a gente não utiliza essas frutas, né? Ou se utiliza, quais são que são utilizadas. Então, o meu TCC, acho que foi 2014 que ele foi realizado, eu fiz um levantamento entre alguns agricultores em diferentes regiões do estado para ver quais eram as frutas que se utilizavam, né? Se existia alguma possibilidade de estruturar uma cadeia produtiva de frutas, né? Então, naquele tempo, eu achei registros de cerca de 22 espécies que tinham algum tipo de produção e processamento para algum tipo de comercialização. E acho que a partir daquele tempo, a gente teve muitos avanços, né, e tanto desde aspectos de caracterização, assim, botânica e nutricional. A gente tem grandes obras que vêm sido lançadas e publicadas, né, considerando os estudos, desde o livro do Plantas para o Futuro, da região sul, que está disponível na internet. Depois teve o nosso artigo que finalizou essa lista completa, com muitas espécies ainda pouco conhecidas do ponto de vista de uso delas. Tem o trabalho do Valdeli, que depois também lançou o livro das punks. Tem o trabalho recente do Lorenzi, que são as frutas brasileiras, atualização, que já tinha um livro anterior, e teve também um avanço muito legal do ponto de vista nutricional, com várias caracterizações de aspectos de compostos bioativos, que tem essa informação, está disponível no Sistema de Informações da Biodiversidade Brasileira, que é um site que dá para acessar. Depois compartilhar minha tela aqui, mostro o link. E também a gente teve vários avanços no que diz respeito à legislação, né? Então, a gente teve, por muito tempo, havia uma dificuldade de se registrar os produtos que eram feitos a partir de frutas nativas. Então, por falta de regimento legal, assim, de caracterizar o que é um suco de butiá, o que é um suco de pitanga, quais são os parâmetros que se analisa quando tem esse produto para te poder colocar um rótulo, registrar na vigilância sanitária, isso era um empecilho, né? Então, isso se avançou com aspectos legais, e não só do registro de produtos, mas como também a questão de manejo de áreas, né? Então, desde antes do trabalho do TCC, e que resultou em mais recentes mudanças na legislação, por exemplo, o cadastro das áreas de agrofloresta, né, na SEMA, a permissão de áreas de extrativismo, tudo, claro, com uma maneira de uso sustentável da biodiversidade, né? Então, e acho que com isso também avançou muito a questão da cadeia solidária das frutas nativas, que é um trabalho que deve muito crédito a todo o trabalho do CETAP, e mais em especial na pessoa do Alvir, né, que ao longo de vários anos está tentando articular e articulando de fato, né, toda uma cadeia de produtores, de pessoas que vivem na terra, que têm seu potencial de manejar suas áreas com agrofloresta, e fazendo incrementação com as frutas nativas e gerando renda, né? E aí, quando a gente pensa no uso das frutas nativas, né, a gente tem, digamos assim, desde os desafios que a gente ainda encontra, né? Então, existe um grande desafio que é a produção de mudas, né, de muitas dessas espécies. A gente ainda tem desafios no manejo, né, tanto de como fazer adubações, ou às vezes a questões de podas, que às vezes para algumas árvores frutíferas é interessante, né? E existe toda uma técnica associada com determinadas espécies, plantas que vão aceitar poda, plantas que não vão aceitar poda. Então, isso ainda é uma área que a gente pode avançar em estudos, e como também a questão de aspectos técnicos de processamento, né? Então, tem frutas que não vão durar muito na bancada, ou seja, para ser comercializadas como frutas in natura, né? Então, a gente tem que trabalhar no processamento dela, produção de polpas, produção de produtos derivados como geleias, bebidas, por aí vai.
E aí depois a gente tem toda a cadeia de distribuição, né? De comercialização, que eu acho que um dos grandes, assim, desafios ainda é cultural, né? Porque a gente sabe que as plantas estão aí, a gente tem todo o conhecimento agora do potencial de uso delas, do quão saudável elas são, né? Mas a gente ainda tem uma questão, acho, de aceitação disso para a sociedade como geral e um distanciamento, né? A gente, enquanto sociedade, a gente sabe de uma cegueira botânica e de um distanciamento da natureza, né? Então a gente está acostumado a comer só as mesmas coisas, a repetir, a comprar só as coisas que estão disponíveis no mercado mais tradicional do teu bairro. Então, para te acessar esses produtos, eles vão estar primeiramente nas feiras ecológicas, né, em casas de economia solidária. Então, esse é um grande uma grande área que a gente tem que trabalhar. E nisso eu saludo e valorizo essa iniciativa do GVC, né, de estar fazendo esses encontros para conversar sobre isso. Porque eu acho que é a partir disso que a gente vai continuar, né, ampliando esse tópico para que mais pessoas fiquem, né, se sentindo confortáveis e querendo consumir esses produtos, né? Então, eu queria saber, assim, acho que a ideia é conversação, né? Então, conversar mais com você sobre isso, assim. Certo, eu vou tentar desfazer aqui o compartilhamento. Um pouquinho. Então deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu desfazer o compartilhamento. Tu tá conseguindo? Vocês enxergam minha tela? Tô vendo, ótimo. Beleza. Tá. Então tem essas informações do TCC, elas estão disponíveis no site da URGS, né, no Lume, que é o repositório de trabalhos vinculados da universidade. Então, tem o Braque comentou o trabalho da cartilha, mas também tem o site, e que no site ele tem um guia virtual. Então, tem informações, aqui são as frutas nativas de Porto Alegre, no levantamento que a gente fez também. Então, aqui no site tem informações de mais de frutas, acho que são umas 45 que estão aqui, porque na cartilha teve uma limitação de espaço, a gente restringiu a 15 espécies. Então, no site dá para achar informações de outras, né? Então, são bem diversas as informações, e a gente acabou tendo problemas com os vídeos, mas a cartilha também está disponível como PDF, se alguém tiver quiser mais informações sobre as frutas. E esse site aqui, ó, que é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, tem um tópico aqui que é biodiversidade e nutrição. Então, aqui tem o resultado de um projeto que foi executado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com essa iniciativa de biodiversidade para alimentação e nutrição, que é uma iniciativa internacional da FAO, que valorizou justamente essa temática, né, da biodiversidade na alimentação. Então, aqui tem uma lista de frutas do Brasil inteiro que foram priorizadas para fazer a caracterização. Então, aqui a gente pode, por exemplo, pegar o araçá, ó, e vai ter todas as informações que foram produzidas sobre esses frutos. Então, aqui tem uma tabela de composição nutricional, incluindo todas questões de proteína, açúcar, microminerais, cálcio, cobre, ferro. Depois tem compostos bioativos como vitaminas. Então, está tudo caracterizado, né? Então, é uma informação muito útil, assim, para quem for dar seguimento ou quiser selecionar espécies que têm maiores índices de vitamina C, de complexo da vitamina B e etc, né? Então, aqui você pode buscar, deve ter a Jussara também, Euterpe edulis, tem muitas espécies aqui, vale a pena acessar o site depois. E o Braque comentava sobre rótulos, né? Então, acho que vale saudar a iniciativa do Encontro de Sabores, né? Que é a iniciativa da Cooperativa de Passo Fundo, que eles lançaram no mercado os picolés de frutas nativas, e acho que com rótulos bem atrativos, né? Então tem picolé de butiá, araçá vermelho, guabiroba, uvaia, jabuticaba, e eles acabam incluindo também iniciativas de goiaba e bergamota, que não estão relacionadas diretamente com frutas nativas, né? Mas fazem parte da cadeia desses agricultores.
Então, eu acho que em Porto Alegre, se eu não me engano, por muito tempo teve comercialização na Casa da Economia Solidária, lá na Coronel Vigário José Inácio, lá no centro. E hoje em dia, acho que a Banana Verde está comercializando, e eu não sei mais de lugares. Acho que é uma coisa que vale a pena entrar em contato com o pessoal. Eles têm o Facebook deles. E isso também faz parte da iniciativa do Setup, né? Que é uma ONG, uma OCIP, que trabalha diretamente com os agricultores com aspectos técnicos ligados à produção, processamento e comercialização desses produtos da biodiversidade. Beleza. É isso. Eu gostaria também de destacar uma coisa que o Lídio Coradim também foi uma pessoa que nos estimulou bastante. Ele fez parte do Ministério do Meio Ambiente, ele foi o responsável pelos os livros Plantas para o Futuro de Uso Atual, né, o potencial no Brasil, de várias regiões, região centro-oeste, norte e a região sul, que foi o primeiro livro, nós participamos também. E então, uma pessoa que a gente tem que lembrar bem, o pessoal da Embrapa Clima Temperado, a Rosalia Barbieri, outros, Rodrigo, outros tantos, também companheiros lá que pesquisam. Aqui na URGS nós temos também vários colegas que estão pesquisando com as frutas nativas. Tá? Eu não vou citar nome de ninguém, senão vou fazer injustiça, mas temos sim na URGS, na antiga FEPAGRO também, que é o Departamento de Pesquisa da Secretaria da Agricultura, né? Vários pesquisadores trabalhando com butiá e outras espécies. Eu estou citando aqui alguns, né? Mas, na realidade, eu acho que as pesquisas também elas são fundamentais, né? Para a gente desenvolver isso tudo. E, recentemente, né, surgiu a tal de Rota dos Butiás, a possibilidade da Rota da Goiaba Serrana, ou seja, juntar caminhos de turismo, né, e comunidades tradicionais ou comunidades de agricultores que trabalham com esses produtos para incrementar a renda e, ao mesmo tempo, valorizar aqueles produtos locais. Então, isso é uma coisa interessante. O pessoal lá da Embrapa Pelotas, junto com comunidades ali locais, de tanto Pelotas, Rio Grande, enfim, Santa Vitória do Palmar, se não me engano, né? Então, essa questão das rotas, das frutas nativas, junto com a cadeia que o pessoal do Setup está fazendo. Então, esse tema, ele é um tema que daria vários dias para se discutir, mas quem sabe o ano que vem a gente faz um debate aí, até presencial, né, sobre as frutas nativas. A gente fez em 2010, né, o primeiro encontro sobre frutas nativas foi na URGS, lá na Faculdade de Economia, né? Então, já faz 11 anos atrás, provocados pela Aldaci Belé, que dizia: olha, Paulo Braga, vocês têm que nos ajudar, porque eu planto eucalipto, eu sei que vai dar dinheiro, mas as frutas nativas está complicado. Ao longo do tempo, a gente conseguiu, junto com eles, né, facilitar um pouco aquele registro que o Matias tinha falado, a dificuldade de registros de frutas nativas, porque os registros no Ministério da Agricultura goiaba, é laranja, é uva, mas as frutas nativas não existe facilitação, ao contrário, né? Às vezes até se você não tem aquele, digamos, aquele registro que o Ministério da Agricultura exige, ou todo um conjunto de exigências do ponto de vista sanitário, etc. Então, de certa maneira, muitas vezes a produção de frutas nativas em produtos como licores e geleias, etc., ela é feita de uma maneira não ainda, digamos assim, enquadrada do ponto de vista legal, porque as exigências e a falta de incentivo dos governos para a agricultura familiar e agroecológica é muito pequena. Então, o pessoal acaba comercializando por baixo do pano, infelizmente, enquanto que vender agrotóxico tu tem facilidade, mas para vender um produto da agrobiodiversidade, o conjunto de exigências é gigantesco. Esse é um tema também que daria para a gente falar em outros momentos. Desculpe, nós nos estendemos muito, temos que deixar aí para o pessoal, para a gente fazer uma conversa com quem tiver perguntas, né?
em relação a esse tema. Ficamos à disposição. Matias, terminou? Então vamos lá. Quem tem perguntas? Vamos lá, pessoal. Acho que o pessoal pode abrir as câmeras aí, quem tiver aí, quiser interagir. Tem umas pessoas aí que eu conheço, faz tempo que eu não vejo até. Os tempos de isolamento social até hoje. Agora estou dando uma olhada no chat que eu não tinha visto. Vamos ver. O pessoal falou. Carol! Que massa! Boa noite! E aí, gente? Tudo bom? E aí, tudo bom? Rafinha, Bel, que maravilha! Grande GVC, hein? Família grande! Lembra do Matias, pai da Mônica? E aí, pessoal? É bom lembrar também a professora Gabriela Coelho, né, que está coordenando ali. Eu não sei se quem está trabalhando com ela que poderia falar sobre os trabalhos com comunidades tradicionais, povos indígenas, a questão do litoral. Alguém que poderia... Eu não sei se a Gabriela teve tempo aqui, se ela foi avisada também, mas o trabalho sendo feito ali no PGDR, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, é muito importante também, que aí tem essa questão da sociobiodiversidade. A Júlia? Quer falar, Júlia? A Júlia disse que está com problema no microfone, não está conseguindo aqui, tá? Aí ela escreveu no chat ali. Panexus, é isso aí. O Panexus é um programa bem importante, né? Enfim. E aí, pessoal? O Guilherme escreveu no chat ali também que tem os picolés na cooperativa Girassol, na Venâncio Aires, também atrás do Colégio Militar. Muito legal saber, porque várias pessoas às vezes me perguntam onde é que tem os picolés, e eu não sabia informar. Coloca ali no chat para a gente, de repente, se der para colocar no chat. Não, foi justamente do chat que surgiu essa informação. Ah, olha só. Que vergonha. E aí, pessoal? Eu vou passar aqui no chat também aquele site da Embrapa que vai lançar amanhã a Arca de Noé. Eu vou colocar no chat também, pessoal, o site que tem as informações sobre as composições nutricionais das frutas, porque isso é uma coisa que às vezes a gente tem desconhecimento, né? E não foi muito divulgada essas informações. E elas são super úteis assim para a gente ter, enfim, quando vai escrever projeto, quando vai querer fazer uma divulgação sobre as frutas, né? Ter acesso às composições, saber quais são as vitaminas, quais são os compostos bioativos que elas têm, são informações valiosas, né? Vamos colocar na página do GVC. É um desafio para nós, hein? Então, pessoal, quem teria perguntas para fazer aqui? Eu acho que a Júlia colocou, né? Que estão trabalhando bastante com a multiplicidade de uso das plantas nativas, além de alimento e com os saberes tradicionais relacionados a essas espécies e ao manejo delas, né? A gente, no GVC, a gente também já teve aí trabalho até com quilombolas ali para o lado de Capivari, né? Em que também a gente vai aprendendo também, já, não só com povos tradicionais, como também a agricultura familiar agroecológica, né?
Ali com os belés, a gente aprende bastante em relação a isso, né? E a troca também de sementes, ou troca de mudas, é uma coisa interessante, né? Então, acho que... Enfim, pessoal, nós já estamos com 8 horas, mas se o pessoal quiser aí fazer alguma outra observação, estamos à disposição, mais alguns minutos. A Carol fez um comentário bem bacana ali também, se quiser ativar o microfone depois, Carol, sobre o uso, né, das plantas frutíferas em geral também, em cosméticos, né, na saboaria, e os hidrolatos, né, muitas têm os óleos essenciais, óleos aromáticos, né, principalmente mirtáceas e algumas outras também. Então, isso é agregado na cadeia, né, isso é fantástico. Eu acho que é legal saber essa experiência aí, Carol. E depois a Cassi pergunta se o GVC já teve trabalho com o Quilombo da Anastácia, Rio Gravataí, Viamão. Eu não, até onde eu sei, não, né? De qualquer maneira, sempre lembrando, se vocês quiserem mudas de frutas nativas, nós temos algumas lá no GVC, lá no Campus do Vale. Querendo, a gente doa até um número X, né? Se quiser fazer uma troca da terra ou saquinhos, enfim. E se tiver algum projeto maior, até a gente tem valores, né? Que variam entre 5, 10, 15 reais as mudas. Mas para escolas a gente costuma doar. Para povos tradicionais também a gente doa as mudas, né? Então, tendo interesse, entre em contato com o GVC. Eu acho que a Maria pode botar ali o e-mail do GVC, né? O pessoal querendo... Porque nós temos até bastante muda lá e temos que escoar elas, porque senão elas acabam enraizando, né? E aí não tem muito sentido a gente produzir muda e não ter saída, né? Eu tenho interesse, Braqui, para plantar nas escolas. Tá. Então vamos falar, vamos conversar aí. Uhum. Eu até fiquei imaginando agora, nesse tempo de pandemia aí, 2 anos, o tanto que as mudas cresceram e que faltou também, né? Deve ter faltado essa articulação para ir escolas e para pegar as mudas, né? Eu vou contribuir, então, nesse processo. E certo. eu queria falar ali dos hidrolatos, né? Eu estou começando a usar os hidrolatos, mas eu estou muito encantada com o uso deles e o cheiro e as propriedades. Está sendo muito bom, principalmente nessa linha dos biocosméticos. E como ele é muito mais sustentável financeiramente e para o meio ambiente do que o óleo essencial. Então, está sendo, assim, um universo que está se abrindo. E eu acho que comercialmente pode ter muito retorno, porque está assim em explosão esse mercado, né? Todo mundo quer, todo mundo está procurando, e acho que pode ser mais explorado. E dentro da universidade, das universidades, tem alguém dando suporte para vocês ou fazendo parceria, não? Tem ali a Joana, né? A Joana Bassi, que é do Viveiros, e a Panda. Dentro, elas estão conversando com o pessoal, estão indo nas casas, né? De algumas pessoas que estão produzindo. E dentro desse projeto das frutas nativas, eu acho que está na cadeia produtiva das frutas nativas, né? Eu ainda estou entrando, né? Comecei a usar os produtos, mas, assim, tem pesquisa em cima, né? Posso passar um material, um site também para a gente compartilhar esses usos. Certo. Beleza. Acho bem importante, Carol, tentar articular manter esse vínculo com a pesquisa na universidade, porque certamente tem muitos hidrolatos que não têm caracterização assim dos compostos, né? E aí daqui a pouco se descobre coisas bem bacanas aí. E certamente vai ter alguém interessado em fazer pesquisa com isso, caracterizar e tal. É massa. E até fazer estudos de ensaio, né? Sobre, às vezes, são antimicrobianos, por aí vai.
Sim. Esse lado adstringente, né, que toda a indústria quer e vende esses produtos todos, né, que é para pele, isso daí estoura, Nós fizemos sensacional. uma live com a Martina, eu acho que deve estar gravado também, não sei se no YouTube, ela deu uma aula também sobre isso, eu não conhecia esse termo hidrolato, eu vou confessar que eu sou ignorante em relação a isso, mas me pareceu bem interessante mesmo, e então é interessante saber, né, que tem esse potencial todo aí, mas aquela coisa, eu acho que as comunidades têm que se apropriar, porque senão vem grandes empresas e a gente sabe que essa disputa, fruta nativa, produtos como um todo, se a gente não está de olho, as empresas criam o regramento e dizem assim, se vocês não tiver aquele registro tal, vocês não podem trabalhar com tal planta. Então é bem complicado isso, viu, pessoal? Mas, enfim, por isso que tem que estar bem fortalecido com as comunidades, né? Para que a gente consiga, até para a produção de muda, vocês sabem, né? Que existe todo um regulamento do Ministério da Agricultura lá, leis, portarias e tal, que eles, para produzir muda, tem que ter lá uma variedade registrada, porque senão você está... Ou semente também, semente tem que estar registrada. Então tem toda uma questão bem complicada em relação a isso, mas de qualquer maneira... me parece que até os governos mais da área popular, digamos assim, a gente tinha um espaço pela questão da sociobiodiversidade e isso se mantinha, né, porque existe uma política da agricultura familiar e tudo isso que estimula ainda e que mantém a garantia de que esses produtos não vão ser abarcados por grandes empresas. E essa é uma perspectiva que a gente tem que ter cuidado para que essas grandes empresas não entrem no mercado e acabem derrubando essa, digamos, alternativa digamos assim, das comunidades, né, agroecológicas em trabalhar com esses produtos e que esse produto também não seja alvo de domínio dessas grandes empresas, né? Esse é um outro tema também que me preocupa. Acho que por isso eu fico feliz também que a questão dos hidrolatos e etc, elas estão vinculadas à cadeia solidária das frutas nativas, né, que tem todo esse viés de manter a sociobiodiversidade, né, como isso um patrimônio não empresarial e privado, né, e sim da cadeia solidária, de uma cadeia de valores, né, o termo de cadeia de valores, ele vai além da cadeia produtiva, né, porque a gente pode ter uma cadeia produtiva que desvaloriza toda essa sociobiodiversidade, né, isso a gente não quer. Certo. Mais alguém aí, pessoal? Bom, então nós vamos finalizando, né? Porque já são 8h10. Então a gente vai agradecendo a participação de todos. A gente fica à disposição aí com nossos contatos. A Maria ali está com o contato, ela colocou ali à disposição o Instagram, né? Eu não sei usar Instagram ainda, mas ainda vou chegar lá. Mas, de qualquer maneira, vocês têm meu e-mail, o e-mail do Matias, e, enfim, a gente vai se comunicando aí, essa questão das mudas também, viu, Rafa? E a Carol também, vocês querendo, a gente disponibiliza para vocês. Nós vamos fazer um plantio aqui no Lami agora, no início de dezembro. Isso. Ótimo. E aí tem uma outra escola também que acho que... Sabendo que essa época é meio complicado, tem que ter uma boa regra, né? Não é uma época boa para plantar, mas tudo bem. É meio simbólico, mas na sombra, né? Sim, perfeitamente. Tá bom, então, pessoal? Então, agradecemos aí a participação de vocês e, enfim, ficamos à disposição e nós vamos continuar essas temáticas. Já tivemos a temática da erva carijo, da jussara, dos hidrolatos, da questão também dos produtos da agrobiodiversidade com a Joana, com a Alvir, né? Outras tantas pessoas que participaram dessas nossas conversação, e vamos seguir aí nesses debates, porque esses temas não param mais, apesar de todas esse temporal desse trem fantasma que a gente está vivendo aí, é pandemia, é pandemônio, né? A gente vai
na nossa resiliência com as frutas nativas, com as plantas da agrobiodiversidade, a gente vai resistindo. Então, muito obrigado, pessoal. Seguimos aí, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, gente. Abraço. Obrigada pela presença. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Para quem chegou mais para o meio, para o final, o vídeo vai ser postado no YouTube e pode assistir o comecinho depois. Abraço.